Boa noite. Hoje, 5 de maio, uma segunda-feira, estamos no nosso 10º estudo da visão histórica do cristianismo. Hoje é o nosso último encontro para esse fim. Hoje, então, encerraremos com a Igreja Moderna. Hoje, então, encerraremos esse ciclo de encontros voltados para o estudo de uma visão mais, eu diria, superficial, mas uma visão do cristianismo, da história do cristianismo, da história da igreja. Essa seria a ideia. Então, nós já conversamos por 9 encontros. Hoje é o nosso 10º encontro. Estou só ajustando aqui, a câmera não tinha o celular, para dar certo. E vamos falar então sobre a igreja moderna, sobre essa igreja do século XIX, século XX, e, de certa forma, da contemporaneidade, né? A Regina, ela diz: não esqueça de comentar sobre a Idade Média. Já comentamos, Regina. Esse é o nosso 10º encontro, né? Já falei da igreja na Idade Média lá atrás. Se você olhar aqui no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, as outras 9 encontros de estudos estão já postados. Então nós tivemos lá, não sei qual dos encontros, falamos sobre a igreja na Idade Média, falamos na igreja da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, falamos da contribuição que teve a Idade Média também, mostramos que a Idade Média não era a Idade das Trevas, como a historiografia antiga trabalhava. Então já trabalhamos esse assunto, Regina. E hoje nós vamos trabalhar com a igreja nesse período moderno. Moderno no sentido de 2 últimos séculos, uma igreja contemporânea também. O que nós temos, ou nós tivemos, nos séculos XIX e século XX? Mudanças significativas. Tivemos mudanças, transformações em diversos segmentos. Transformações, mudanças, conquistas, conhecimentos novos na área da ciência, seja da ciência da saúde, seja da ciência social, seja da ciência, digamos, da tecnologia, seja da ciência astronômica. Foram séculos de muitas mudanças. Nós tivemos mudanças na sociedade, na forma de viver, conviver, mudanças culturais. Então, o século XIX, século XX, foram séculos significativos em termos de comportamento humano, em termos de mudanças sociais. É um século que veio, ou são séculos que vieram influenciados, sofreram grande influência do racionalismo lá do século XVII, do iluminismo do século XVIII. Esses pensamentos que vêm lá do século XVII, século XVIII, vão colocando o homem, o ser humano, como o centro de tudo, como o centro do próprio universo, ou seja, o ser humano é o centro, é o chamado homocentrismo, que se contrapunha ao teocentrismo, que vinha fortemente antes desse movimento, por assim dizer, racionalista e iluminista. Nesse período racionalista e iluminista que antecedeu ao século XIX e deu impulso ao século XIX, ciência e fé se digladiavam. A fé, que há séculos era o norteador das condutas, vem a ideia da ciência, vem o racionalismo, e ali vai começar o embate, ciência e fé. A fé exclui a ciência exclui a fé, e essa é a tônica que vem regulando o comportamento humano, vem, melhor dizendo, influenciando o comportamento humano.
E nesse período do século XIX, por exemplo, segunda metade do século XIX, nós temos mudanças significativas no conceito social, no conceito de sociedade. Temos ali nascendo o pensamento de Augusto Comte, na forma do positivismo kantiano. Tivemos na virada do século XIX para o século XX um movimento da sociologia com Emile Durkheim e o fato social, e vários pensadores anteriores, né? Tivemos David Hume, John Locke, Nietzsche e vários outros que vinham trabalhando a ideia de um movimento mais humano, mais ciência, menos fé. Talvez essa seria a tônica desses pensadores. Por outro lado, segue-se a igreja, ou segue-se o pensamento religioso, em especial no Ocidente, em que primeiro a fé, ciência era para confirmar a fé, se não confirmasse, ficaria com a fé. Então essa era a grande discussão. Nesse conjunto do século XVIII e XIX, mais XVIII, tivemos a Revolução Industrial. Uma revolução industrial no aspecto de uma segunda revolução industrial, não mais a do tear mecânico lá do passado, mas a revolução industrial das máquinas, né, uma maquinofatura, uma revolução industrial que contribuiu para uma urbanização, o êxodo rural, a urbanização, e uma urbanização que gerou novo comportamento, novo tipo de comportamento. E uma característica desse novo comportamento pós-revolução industrial, dentro da urbanização, foi o individualismo. As pessoas olhavam para si mesmas, exacerbava-se o individualismo. Era cada um cuidando de si, quando muito da sua família. Então essa lógica, essa efervescência desse período afetou o processo de história da igreja, afetou o desenvolvimento do cristianismo. Tivemos avanços muito grandes na sociedade, avanços na saúde, avanços na tecnologia, avanços na ciência. Surge ali na segunda metade do século XIX, 1859, o livro Evolução das Espécies, né, a teoria darwiniana ou darwinista, né, a teoria do evolucionismo. Então veja que essa teoria do evolucionismo, ela chocava com a teoria do criacionismo. O forte, o preponderante do pensamento religioso é o criacionismo, mas vinha ali a ideia evolucionista. A origem das espécies, trazida por Darwin, os estudos de Wallace, eles foram trazendo, aspas, novas luzes para o pensamento. E isso afetou a religião? Sem dúvida que afetou a religião. Isso afeta a religião e vem na religião dois choques internos na própria religião, no próprio cristianismo. A teologia liberal e a teologia fundamentalista. Nesses séculos final do 19, início do 20, nós tivemos a teologia liberal, que era a ideia de adaptar a fé a essas novas conquistas, a essas novas descobertas. Questionamentos para as verdades bíblicas, mas questionando as verdades bíblicas. A própria teologia, chamada teologia liberal, questionava alguns pontos bíblicos, questionava alguns fatos descritos na Bíblia, se eram verdadeiros ou não, no sentido de realidade. Se muitos fatos da Bíblia não seriam parábolas, não seriam apenas histórias. Então essa teologia liberal, ela tentava trazer a religião para esse novo momento da ciência, do progresso, das conquistas.
e ela foi combatida pela teologia fundamentalista. A teologia fundamentalista que traz princípios para o fortalecimento da tradição, fundamentos essenciais, por assim dizer, da religião. Fundamentos, por exemplo, sobre a inerrância da Bíblia, sobre a divindade do Cristo, sobre o nascimento, a concepção virginal, sobre o efeito expiatório da morte na cruz, sobre a ressurreição. Então, a teologia fundamentalista, ela entra em choque com a teologia liberal, que nasceu em função dessas mudanças sociais, século XIX, século XX. E isso perdurou. E aqui falando do pensamento hegemônico cristão católico, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas desde os movimentos reformistas do século XVI, desde o século XVI, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente, conviveu com as chamadas igrejas protestantes. Lá, desde as igrejas históricas, como a Igreja Luterana, como a Igreja Presbiteriana, como a Igreja Calvinista, ou calvinista e depois um derivado, presbiteriana, a Igreja Anglicana. Então, desde o século XVI, vem um paralelismo religioso. E aí, nesse período do século XIX, virada do século XIX, segunda metade do século XIX, primeiras décadas do século XX, nós tivemos mais fortemente o movimento pentecostal. Aquilo que era um paralelo que seguia a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas protestantes. Nesse período do século XIX, século XX, segunda metade do XIX, houve um aumento, uma presença mais forte do chamado pensamento pentecostalista. E no século XX, na primeira década, segunda década, essas duas primeiras décadas, foi uma efervescência desse movimento pentecostalista, desse movimento pentecostal, desculpe-me. O fato mais marcante, ou que muitos historiadores chamam de fato inaugural, é o chamado movimento do avivamento da Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa. O que foi isso? Um movimento pentecostalista. O que é o movimento pentecostal? O que é a ideia pentecostal? É a ideia da manifestação pura, direta do Espírito Santo nas pessoas. A ação pentecostal, que lembra lá o Pentecostes, lá do Novo Testamento, lá dos anos 50, em que vem dos anos 30, desculpe, da era cristã, que vem aquela ideia dos Espíritos comemorarem o Pentecostes e ali reunidos recebem os dons, os carismas. Então, usa-se esse termo, igrejas pentecostais, para aquelas que dão muita ênfase, muita atenção, muito valor, muita prática para esses aspectos do avivamento, da reação direta, ou da ação direta, entre aspas, do Espírito Santo nas pessoas. Então, em 1906, numa pequena igreja em Los Angeles, lá na rua chamada Rua Azusa, houve um movimento, o início de um movimento em que a manifestação espiritual se fazia muito forte, muito presente. Fenômenos da glossolalia, ou da xenoglossia, ou glossolalia, do jeito que quiserem, ou seja, falar nas línguas estranhas, foi constante. E ali, naquele momento, inaugura-se esse movimento de manifestação do Espírito Santo, falar em línguas, né? A xenoglossia ou glossolalia.
E esse movimento foi de 1906 a 1915 muito forte. E nesse conjunto dos movimentos pentecostais, nos cultos pentecostais, nesse chamado avivamento da Rua Azusa, nesses cultos todos tinha uma forte presença da adoração. Eram cultos que tinham a glossolalia e a adoração muito forte, muito fortes. Ali a adoração é aquele estado de entrega, aquele estado de devoção, aquele estado de exaltação verbal, aquele estado de grande efusão. Então eram cultos muito voltados para a adoração, e nesses cultos a demonstração da presença do Espírito Santo se dava pela glossolalia, por falar em línguas estranhas, línguas diferentes daquela normalmente falada pela pessoa. E uma outra característica desse movimento pentecostal, esse movimento iniciado por William Seymour, ele tinha uma característica também de interracial. Pessoas de diversas etnias, pessoas de diversas origens. Imaginemos nos Estados Unidos, Los Angeles, início do século, aquele movimento discriminatório muito forte, principalmente nos estados do Sul. Esse fenômeno em Los Angeles, esse chamado avivamento da Rua Azusa, ele tinha um caráter interracial. Então ali, interracial, intersocial, porque estavam pessoas brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas, estavam presentes ali ricos, pobres, remediados, ou seja, indígenas, ou seja, povos originários, se quiserem. Esse era o conjunto que o movimento pentecostal foi trazendo. E essa característica muito forte do chamado avivamento. O que é o avivamento? É viver de novo, ou seja, é avivar-se com a realidade espiritual, com a realidade, por assim dizer, cristã. Esse é um dos fortes movimentos. O Guilherme pergunta, surgiu nos Estados Unidos com força? Sim, com força nos Estados Unidos. Esse fenômeno chamado avivamento da Rua Azusa, ele ocorre em Los Angeles. É o fenômeno que a historiografia chama de fenômeno inaugural. Lógico, em historiografia sempre tem corrente A, corrente B. Uma das correntes historiográficas defendem que esse fenômeno de 1906, que chamado avivamento da Rua Azusa, foi a marca, ou foi o marco, né, o início desse movimento pentecostalista, forte nos Estados Unidos, e que com o passar dos anos foi crescendo cada vez mais. E cada vez mais mesmo. Né? E é interessante nós observarmos que essa expansão, ela começa da América do Norte, Estados Unidos, e vai para a América Central, para a América do Sul, para a Europa, para o Oriente, e espalha-se. Então, é ali uma inauguração fortemente do movimento pentecostalistas. Várias igrejas foram surgindo nesse movimento pentecostalista. E se nós olharmos no Brasil, no século XIX, nós tivemos diversos missionários, ainda não igrejas fundadas, todas elas, mas nós tínhamos missionários luteranos, presbiterianos, batistas, congregacionistas. Todos esses vinham para o Brasil em missões, século XVIII também, mais fortemente no século XIX. E aí nós tivemos no Brasil uma forte presença das chamadas igrejas pentecostais, como a Igreja Assembleia de Deus, que, dentre várias datas, uma tida como uma fundação seria 1911, no século XX. A Congregação Cristã no Brasil, 1910. São igrejas pentecostais. A Igreja Metodista, 1871, veja, antes, no final do século XIX. A Igreja Presbiteriana, 1862, até não chamamos a Igreja Presbiteriana e Metodista como caracteristicamente pentecostais, porque são igrejas protestantes históricas.
A Assembleia de Deus, sim, uma forte presença do movimento pentecostalista. A Congregação Cristã no Brasil, da mesma forma. Depois tivemos Igreja Batista, né? Em 1871 já tinha aqui Igreja Batista, 1907 a Congregação Batista se forma. Temos os Adventistas, 1907, eles aqui se colocam. A Presbiteriana chega ao Brasil 1862, por aí, né? Então, veja, nós tivemos várias presenças no Brasil desse movimento, primeiro protestante e depois o movimento pentecostal, esse movimento do avivamento do Espírito. Essa é a grande mudança que eu diria, ou não, a grande presença, o grande movimento que deu um certo impulso na história do cristianismo, o movimento não católico, o movimento pentecostal. Então, aquelas igrejas reformadas que nós já estudamos sobre a reforma, aquelas igrejas reformadas, elas foram se consolidando. No Brasil, já desde o século XVII, nós tínhamos presenças de igrejas protestantes. No século XVII, 1600 e pouco, já tínhamos no Brasil aqui presença presbiteriana, presença luterana, mas não fundação das igrejas. O século XVIII e século XIX, o século XIX e século XX é que essas igrejas vão se instituindo fortemente aqui no Brasil e fortemente no mundo todo, porque são igrejas missionárias, são igrejas das missões, são igrejas de evangelizações, são igrejas de evangelicalismo, que a gente diz. Então, tudo isso foi fluindo. Agora, na história também da igreja, na história do cristianismo ocidental, nós tivemos o impacto das guerras. Tivemos uma primeira grande guerra lá de 1914 a 1917, 18, né? Começando ali 18, 17 fortemente, 18 já declínio. Então, a primeira grande guerra, 14 a 18. Depois tivemos um movimento entre as guerras, interguerras, de uma chamada paz armada, e ali foi desenvolvendo. Aí em 1939 veio a Segunda Grande Guerra, vai até 1945, o envolvimento de muitas pessoas, milhões de pessoas, morte de milhões de pessoas. Estima-se mais de 30 milhões no conjunto, né? Então, assim, algo forte, muito significativo, essas guerras. E acontece que elas geraram impacto, elas geraram efeito nessa trajetória da igreja. Porque, de certa forma, a herança das guerras foi um colapso do otimismo humano. É que nós não vivenciamos essas guerras, nenhuma delas. Meu avô, pai do meu pai, ele nasceu no início dos anos 80 do século XIX. Meu avô nasceu em 1880 e um pouquinho, 84, por aí. Então eu convivi com meu avô e ele passou por todos esses períodos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Meu pai passou fortemente pela Segunda Guerra, meu pai é de 1919, então eu conversava muito com eles, e principalmente meu avô, que me falava do impacto da guerra, e olha que a Primeira Guerra se concentrou ali na Europa, basicamente, e o impacto que isso causou no mundo. A Segunda Guerra já foi ao Ocidente, já afetou parte aqui das nossas proximidades, e afetou muito. Então meu avô, meu pai sempre me diziam, minha mãe, que é de 1920, sempre me diziam desse colapso do otimismo. Havia um certo pessimismo na humanidade. A brutalidade das guerras era como que criaram limites para esse progresso moral da humanidade. Então, as duas guerras somadas com aquele período interguerra que foi apenas um armistício entre a Primeira e a Segunda Guerra, foi um armistício, um levantamento das armas, mas ali houve o período pessimista. Então, podemos dizer, o colapso do otimismo humano.
E nessa sequência, ou nesse diapasão desse colapso do otimismo humano, vem a crise teológica. Vem uma crise teológica e espiritual. Porque muitos foram perdendo a fé no potencial humano, dizendo, não, o ser humano não tem jeito, o ser humano não tem conserto. Essa perda de fé, não fé religiosa, a fé no potencial da bondade humana, a fé nesse potencial humano de melhoramento, de crescimento, a fé na melhoria do futuro, se no futuro melhorava mesmo, porque cada vez que se passava, cada guerra era pior do que a passada, do que a anterior. Então houve essa crise teológica para explicar a função da religião. Uma crise espiritual de uma população, principalmente Ocidente, de uma população desanimada. Vem um período de reavaliação do papel da igreja. Qual seria, de fato, o papel da igreja? Durante esse período, muito se questionava o papel da igreja como agente de transformação social. Em que a igreja podia ser tão forte que diminuísse o ânimo belicoso? Depois da Segunda Guerra, nós tivemos a Guerra Fria, né, aquele movimento de interesse de uma bipolaridade de forças no mundo, Ocidente e Oriente no sentido União Soviética, Estados Unidos, e aquilo gerava uma insegurança. Tivemos guerras criadas, fomentadas com interesses puramente econômicos, guerras por ideologias. Tão logo se termina a guerra, a Segunda Grande Guerra, vem a Guerra da Coreia, depois vem a Guerra do Vietnã, e aí vem. Então, esse período ele gerou um pessimismo e ali a certa crise teológica, crise espiritual. E era necessário, então, uma reavaliação da fé cristã. Essa fé cristã abalada pelo pessimismo. Precisava-se diminuir a utopia moralista nas religiões, porque o moralismo trazido até então não segurou as guerras. Pelo contrário. Então, havia um movimento para diminuir a utopia moralista, para voltar a falar daquela redenção em Cristo na amorosidade, trabalhar a ideia da graça divina, trabalhar numa ideia de reconstrução espiritual, ou seja, mais Deus menos homem, né? Aquele contrário lá do pensamento racionalista, iluminista, que norteou lá as conquistas econômicas do século XVIII, XIX para o século XX. Então esse pós-guerra, ele gerou esses sentimentos. E no movimento da igreja, e aqui me refiro às igrejas do Ocidente, católica ou protestante, esse Ocidente se movimentou com essa ideia, diminuir a utopia moralista, a ideia da redenção pela mensagem do Cristo, fortalecendo o pensamento paulino da graça divina, isso principalmente nas igrejas protestantes, trazendo a ideia da graça, trazendo a ideia do perdão, buscando essa reconstrução espiritual de mais Deus e menos homem, né? Menos pessoa, menos ser humano em termos de importância maior para Deus. E nesse conjunto, então, pós-45, pós-1945, pós-1950, veio o chamado ressurgimento do evangelicalismo. Aquelas igrejas pentecostais lá do início do século vêm com mais força, com essas características, mais fortemente a expansão do pentecostalismo. É onde ele sai realmente das Américas e vai forte para a Europa, forte para a África, forte para o Oriente, esse movimento pentecostal. Mas nesse bojo também, depois da segunda metade do século XX, vem um outro movimento chamado neopentecostalismo. Veja que interessante. O pentecostalismo, ou seja, a teologia do avivamento,
vem um movimento de igrejas neopentecostais que surgiram lá nos anos 60 do século XX para cá. E por que neopentecostalismo? Porque além da teologia, digamos, do avivamento, além dessa característica de envolvimento direto do Espírito Santo, nessas igrejas neopentecostais surge a chamada teologia da prosperidade. Junto com esse pensamento do avivamento do Espírito Santo, vem aquela teologia da prosperidade. Vem os discursos de dê a Deus que Deus devolve em dobro, e vem toda essa teologia da prosperidade, e vem surgindo as chamadas mega-igrejas, aquelas mega-igrejas, as chamadas igrejas independentes, surgindo todos os anos, todos os meses, as mega-igrejas, as igrejas independentes. Que seriam essa ideia chamada mega-igreja, igreja independente? São as igrejas que tinham práticas doutrinárias, práticas religiosas, mas também uma estrutura organizacional sofisticada. Havia uma hierarquia sofisticada, uma igreja departamentalizada, por assim dizer. Isso tudo vem nesse conjunto que nós chamamos de igrejas neopentecostais, aquelas que foram surgindo nesse bojo do evangelicalismo pós-guerra, daquele momento de a sociedade na dificuldade, na dúvida, no colapso do otimismo, e vem então alguns grupos, algumas igrejas surgindo nesse período. Surgindo nesse período, por exemplo, a igreja Deus é Amor, lá em 1962, estamos falando do Brasil, 1962. A Igreja Universal do Reino de Deus, lá em 1977, a Igreja Internacional da Graça, em 1980, a Igreja Renascer em Cristo, lá em 1986, a Igreja Ágape, Internacional Ágape, no Brasil, 1996, a Igreja Mundial do Poder de Deus, em 1998, a Igreja Bola de Neve, em 2000. São todas igrejas que nós chamamos neopentecostais, que vieram nesse movimento da teologia da prosperidade, associado ao pentecostalismo do avivamento pelo Espírito Santo. Por isso são chamadas neopentecostais, e trazem essa teologia da prosperidade, a questão dos megas cultos, espaços para milhares de pessoas, e aí vem, né? Crescendo, expandindo. É uma característica. Doutora Priscila faz uma pergunta a isso, como eles justificam essa teoria da prosperidade baseados em passagens bíblicas? Não é difícil, trazendo a ideia, por exemplo, do dízimo, que se der o dízimo, Deus abençoa, Deus devolve, trazer a ideia da demonstração de fé, assim como Abraão, né, teve a fé em Deus e doou o seu filho. Por que não as pessoas têm fé em Deus e doar dos seus bens? Não falta questões ali para fazer adaptações, não faltam. Mas ali vem o diálogo, vem o convencimento, vem os testemunhos. E aquilo vai envolvendo pessoas. Não estou aqui fazendo a crítica pejorativa, estou falando da característica. Quem dá a Deus, Deus devolve. Aquela busca lá no Velho Testamento algumas características, algumas passagens típicas daquela época, para começar a cobrar de Deus, como se dizendo, Deus é obrigado a atender. Então assim surgem, e olha, olhemos muitas igrejas com boa fé, muitas igrejas de boa fé mesmo, e algumas igrejas questionáveis, mas muita gente de boa fé, muita. Até mesmo eu sempre pondero
que algumas pessoas criticam, a igreja tal, os pastores estão enganando as pessoas, mas eu vejo pessoas entrando com vício e saindo sem vício. Então, mesmo que se eles estão enganando, eles darão contas de si a Deus. Mas, como dizia João o Batista, né, Deus faz das pedras, se ele quiser, filhos de Abraão. Então, eu não sou de fazer essas críticas, mas é uma realidade histórica. É a historiografia mostrando esses pontos, esses elementos. E em nome das igrejas sérias, em nome dos de boa fé, eu evito falar dos de má fé, porque senão acaba tudo caindo num balaio só, né, num lugar comum, e não é justo. Temos igrejas pentecostais, neopentecostais de boa fé, e temos as que não são lá de boa fé. Mas não cabe a mim dizer quais são ou o que acho que são. Mas existem as de boa fé e as não tão boa fé assim, né? Aqui a Aparecida diz, os cinemas do bairro em Santo André se tornaram igrejas. Sim, porque por outro lado vinha o declínio das salas de cinema, porque surgiram os shopping centers com salas de cinema até mais seguras dentro de um shopping. Então aqueles cinemas que eram cine-teatros foram perdendo utilidade e as igrejas foram adquirindo esses imóveis e criando ali os mega salões. É a ideia da prosperidade, quanto mais pessoas. Isso foi no bom sentido da palavra, uma explosão, né, o pós anos 50 do século XX. Então é uma característica. E um outro ponto forte nessa história, nessa difusão e tudo mais, o uso do rádio, o uso da televisão, hoje o uso das redes sociais. As igrejas tinham seus programas de rádio, um horário, 2 horários, 3 horários, depois comprava uma programação inteira, depois comprava rádio. E assim foi. Foram. De rádio para televisão. E hoje as redes sociais pululam. Então, isso é parte da história do cristianismo, da história do movimento cristão, melhor dizendo. História do movimento cristão. Que são fatos, não são críticas, são fatos. E vamos mostrando então que no final do século XIX, início do século XX, o movimento pentecostalista foi muito forte e depois vem o movimento, digamos, do evangelicanismo, e isso deu espaço para a teologia da prosperidade e surgem as igrejas neopentecostais no mundo, não é só Brasil que eu me refiro. E em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, ela também foi se modificando, ela também passou pelas mesmas questões desses períodos do século XIX, século XX, passou pelas guerras, alguns questionamentos de comportamento do líder maior da igreja durante as guerras, questionamento com o Papa Pio XII, né, como é que seria, como é que não seria, mas passou pelas mesmas características. Mas também depois dos anos 50, da mesma forma que surge esse neopentecostalismo, a Igreja Católica também se reposiciona. E um grande marco da era contemporânea na Igreja Católica é o Concílio do Vaticano II, que foi realizado entre 1963 e 1965. Começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. Esse Concílio do Vaticano II, ele foi uma reação a essas questões do pós-guerra. Foi uma reação a esse movimento neopentecostal que estava ali se ensaiando, ou o próprio pentecostalismo que crescia com o crescimento dos religiosos que deixavam a Igreja Católica e se ligavam às igrejas protestantes, ou assim hoje chamadas evangélicas. Então, sim, a igreja tradicionalmente, a igreja tradicional, a igreja um pouco mais distante do povo, a Igreja Católica Apostólica Romana, o Concílio do Vaticano II, ele foi um divisor de águas.
Gerou problema na igreja, porque os conservadores não concordaram muito com as resoluções. Mas o Concílio do Vaticano II, de 1963 a 1965, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. O que nós tivemos, algumas, não dá para aprofundar, mas algumas resoluções desse conselho. Por exemplo, desse concílio, desculpe. Por exemplo, a missa vernacular. O que é missa vernacular? No vernáculo do país. Porque a missa, ela é a chamada missa trientina, né, ou tridentina, que é a missa que vem do rito da Contra-Reforma, né, do rito lá da movimento da igreja lá do século XVI, do chamado movimento da Contra-Reforma, e esse rito trientino do Concílio de Trento, esse rito trientino, ele fazia com que a missa, chamada rito romano, a missa fosse falada em latim. Então a missa até o Concílio Vaticano II era 100% em latim. E minha mãe, muito católica, sempre foi, meu pai, então eles tinham em casa os missais, e todos os missais eram em latim. E minha mãe sempre falando em latim a missa, sem saber nada de latim, mas decorava a hora que o padre falava, a hora que os fiéis falavam. Então era uma missa em latim. E uma missa cujo padre ficava de costas para as pessoas para ficar de frente ao sacrário. Com o Concílio Vaticano II, isso mudou. Mudou o rito. E esse rito passou a ser, então, a liturgia foi modificada, foi, digamos, simplificada, e a missa passou a ser no vernáculo do país, ou seja, no Brasil, missa na língua portuguesa. E aí todas as pessoas já entendiam os dizeres da missa. Os altares, cujo sacrário ficava ali na nave central da igreja, e um altar, uma mesa à frente, eles foram deslocados, criou lá o sacrário, né, o lugar separado onde ficava lá o sacrário. Aí o padre não precisava ficar mais de costa para o povo, porque não tinha mais o sacrário para ele dar as costas, então ele podia já ficar de frente para o povo. A missa passou a ser celebrada em língua nacional, e com o padre de frente para o povo, enxergando, olhando para o povo, né? O diálogo com as religiões não cristãs também foi uma decisão lá do Concílio do Vaticano II. Abriu-se o diálogo com as igrejas não cristãs, com aquelas perseguidas ideologicamente. Entendeu-se no Concílio Vaticano II que era necessário abrir o diálogo com essas igrejas não cristãs. Falou-se da liberdade religiosa. Já não era mais a impor a religião católica e apostólica romana a todas as pessoas, mas conferir às pessoas o direito delas escolherem as suas religiões. Isso nasce lá do Concílio Vaticano II. Nasce lá, também no Concílio Vaticano II, o chamado ecumenismo cristão, a possibilidade de se fazer um evento em que se tenha um padre, um pastor, quaisquer outros líderes cristãos fazendo o mesmo evento, o chamado ecumenismo cristão. Também foi aberto ali no Concílio Vaticano II. O apostolado leigo, a igreja aceitando os leigos para participarem das atividades da igreja, dos ritos da igreja. Para os católicos, por exemplo, para os católicos que convivem sempre com isso, um exemplo, o ministro da Eucaristia, por exemplo, que distribui a comunhão, que leva a comunhão para fora, para os doentes, ou na própria missa, era uma atribuição somente do padre. É com o Concílio do Vaticano II que abrem-se essas possibilidades. Então, o Concílio Vaticano II, ele traz um ar de modernidade para a igreja. Teve muita crítica entre os tradicionalistas católicos. Eu lembro de minha mãe comentar, meu pai, que eram católicos, apostólicos romanos, meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe era ministra da Eucaristia, minha mãe era presidente do apostolado da oração, meu pai era da congregação mariana, dos vicentinos, minha mãe cuidava da ordem das vocações sacerdotais, né?
cuidava dos seminários. Então, veja, eu convivi muito com isso. Eu me lembro que eles questionavam, mas liberou demais, liberou demais. Então, esse foi o Concílio Vaticano II. Essa figura leiga, ela passou a ser muito importante para a igreja. Essas ordens leigas foram surgindo. Tudo isso nesse movimento pós-guerra da Igreja Católica Apostólica Romana, lá a partir do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, foram 4 papas, não é isso? João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e Francisco. Agora espera-se o 5º, vão eleger o 5º. Mas vejam, do Concílio Vaticano II, 63 para cá, 4 papas, digamos em 61 anos. Veja, e cada um deles, 5, né? Não, nós tivemos João XXIII, que inaugurou o concílio, eu estava deixando ele de lado. João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora o 6º, que será então o eleito, né, no próximo conclave. Mas vejam, esse é o movimento da Igreja Católica. Veja, no paralelo, o movimento pentecostalista, neopentecostal, e aí a Igreja Católica se organizando. Surge na Igreja Católica alguns segmentos que o Vaticano II, o concílio, digamos, deu espaço. Não quer dizer isso. Tem João Paulo I, esqueci-me também, um papa que ficou por 30 dias, bem lembrado, Campos de Lisboa, bem lembrado. João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora o que fosse eleito, 7. Né? Então, bem lembrado também pela Silvana, São Paulo I. Vai indo, tem hora que foge um pouco a memória. Foi um papa de curtíssimo tempo, mais ou menos 30 dias, né? Mais ou menos. Então, veja, depois do Concílio II, Vaticano II, digamos que João XXIII, ele não operou depois do concílio, porque ele falece antes do término. E é Paulo VI que vai assumir, né, digamos, as realizações do Concílio Vaticano II. E Paulo VI para João Paulo II, João Paulo I, percebe-se uma mudança de conceito, mas João Paulo I ficou tão pouco tempo, e aí vem João Paulo II mostrando uma igreja um tanto diferente, depois vem o Bento XVI, um pouco mais teológico, depois vem Papa Francisco, um pouco mais, digamos, de povo, e assim vai, né? Vem ocorrendo. E o Concílio de Vaticano II, com essa liberdade, com esse convite a repensar, abre espaço para também na Igreja Católica surgir a teologia da libertação. Um movimento muito forte nos anos 70, muito forte, que pregava e prega, né, a ideia da justiça social, dos direitos humanos, as chamadas comunidades eclesiásticas de base, né, que vem da teoria, da teologia da libertação. Essa teologia da libertação que, de certa forma, bebe lá numa encíclica, a chamada Doutrina Social da Igreja, numa encíclica de Leão XIII, a encíclica chamada Rerum Novarum, né? Era uma encíclica, Papa Leão XIII, e essa encíclica resumida, é a doutrina social da igreja. Então essa encíclica Rerum Novarum, ela serve de espaço para a teologia da libertação, que traz uma igreja para as questões sociais, não só mais uma igreja contemplativa, venerativa, mas uma igreja que trazia as questões sociais como importantes. É o que muitos diziam da igreja viva, da igreja no povo. Então vem essa ideia, né, das comunidades eclesiásticas de base, da teologia da libertação, e vem também o movimento dos leigos, forte movimento dos leigos. As pastorais na Igreja Católica, as pastorais são conduzidas por leigos, que nasce lá a possibilidade nesse Concílio Vaticano II. Então é importante nós percebermos que houve um movimento na Igreja Católica, digamos, eu falei reativo, mas talvez não seja reação ao movimento neopentecostal ou pentecostal, mas foi um momento de reflexão que a Igreja entendeu. A sociedade está mudando, é preciso seguir parte
dessas mudanças, é preciso estar no meio dessas mudanças. E aí vem esse movimento da Igreja Católica Apostólica Romana também. E se nós olharmos esses últimos 40 anos, desses 61 anos do Concílio Vaticano II para cá, se olharmos, por exemplo, de Paulo VI, de João Paulo II para cá, salvo engano, posso estar enganado, mas João Paulo II, salvo engano, ele ascendeu ao papado em 1978, acho que foi isso, 1978, salvo engano. Se nós olharmos de lá para cá, nós veremos realmente uma igreja tentando ser menos tradicionalista, sem perder a tradição, e ser mais humanista, mais social, atuando nas questões mais, digamos, dos direitos humanos, da justiça social. E vemos ali João Paulo II, por exemplo, um dos seus primeiros atos foi criar a chamada Jornada Mundial da Juventude. A igreja tentando chegar ao jovem, chegar àquele grupo que tinha uma cabeça diferente, uma visão diferente. Então temos ali a Jornada Mundial da Juventude, pelo Papa João Paulo II. Tivemos Papa João Paulo II, segundo alguns historiadores, ele visitou 129 países. 129 países. Veja o que era a ideia, por assim dizer, evangelizadora da igreja. Um viés, João Paulo II, voltado para o trabalho digno, né? Tanto que ele tem uma encíclica, né? Uma encíclica dele, João Paulo II, a chamada Laborem Exercens, né? A encíclica Laborem Exercens, ou seja, exercício do trabalho, né? Do Laborem Exercens, que fala da dignidade que tem que ter para com o trabalho, para com o trabalhador. Então veja, é essa característica dessa igreja mais participativa na sociedade. Bento XVI, já mais, digamos que o seu foco foi fortalecer os valores cristãos, né, no mundo secularizado. Talvez ele não se abra como o antecessor para essa realidade social, vem mais para o mundo reflexivo, mas tentando entender a secularização, né, da sociedade, a sociedade dos leigos, e tentando fortalecer os valores cristãos nesse chamado mundo secularizado, mundo secular, mundo dos leigos, mundo laico, né, em que Estado e Igreja se dividem no aspecto de laicidade. Então temos, e Papa Francisco, o último, né, o que faleceu recentemente, que, digamos, traz a igreja para mais perto do povo. Digamos que antes tentava se levar o povo para a igreja. O movimento de Papa Francisco foi talvez levar a igreja para o povo. Talvez, não sei, aqui uma análise bem superficial. Mas vejamos mudanças, características na história da igreja. E a igreja ortodoxa? Nós falamos da igreja, do movimento da igreja, da história da igreja. Lá atrás, falamos do cisma, lá do ano 1054, do ano 1054, do cisma do Oriente, em que uma igreja só se divide e vem a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Oriental. Até numa pergunta, numa outra live, a pessoa perguntou se o movimento de reforma religiosa foi também em relação à Igreja Oriental. Não foi só em relação à Igreja Ocidental. Mas e a Igreja Oriental? Ela é um conjunto de igrejas, essa ortodoxa. A gente fala que é comunhão de igrejas autocéfalas, autocéfalas que nós falamos. O que são igrejas autocéfalas? Tem autonomia plena. Cada uma faz do seu jeito, mas uma teologia só. Então tem autonomia de governadoria, autonomia de governança, mas uma mesma teologia. São igrejas muito ligadas ao tradicionalismo apostólico. Por isso elas são chamadas igrejas apostólicas. Também são chamadas igrejas católicas apostólicas,
só que não romana, católica, apostólica, oriental, por assim dizer, e que é um conjunto. Indicadas, vista nesse conjunto das chamadas autocéfalas, são 14 igrejas. Não vou me lembrar de todas elas. Igreja de Constantinopla, de Alexandria, de Antioquia, Jerusalém, Geórgia, Grega, Bulgária, Rússia, Polônia, Romênia, são as chamadas República Tcheca, Eslovênia, ou Eslováquia, né? São 14 igrejas que têm as suas liberdades de governadoria, mas uma só teologia. São igrejas que tem lá no patriarca, né, salvo engano, atualmente é Ciro I, salvo engano, que é o que faz um diálogo com o Papa Francisco, salvo engano, em 2016, se eu não estou enganado, 2014 ou 2016, acho que 2016, fazem ali um diálogo, de 2014, fazem um diálogo que vem 900 anos depois do rompimento delas em 1054. Então vejamos, essas igrejas seguem. Esses movimentos reformistas foi na Igreja Católica Apostólica Romana, foi no Ocidente. Então temos essas igrejas, a Igreja de Chipre também, a Sérvia, a Igreja da Sérvia. São igrejas, são as 14 igrejas que formam esse patriarcado, né, geral. Estima-se 220 milhões de pessoas são cristãs ortodoxas. E temos aquelas igrejas que, embora mantenham o rito oriental, né, o chamado rito bizantino, tem uma comunhão com Roma. Algumas têm, né? As igrejas do rito bizantino, as igrejas Sírio-Oriente e Sírio-Ocidente, as igrejas de rito maronita, rito armeno, rito alexandrino, são igrejas ortodoxas, mas em comunhão com Roma. Outras não estão em comunhão com Roma, ortodoxas. E essas igrejas do rito bizantino, sírio-oriental, sírio-ocidental, maronita, armeno, alexandrino, essas igrejas desses ritos são ortodoxas. Têm a sua teologia, mas estão em comunhão com Roma. Mas a teologia é própria. Então, a igreja ortodoxa, ela não teve muitas mudanças desde do seu surgimento lá do cisma do Oriente. Tudo isso que nós estudamos foi acontecendo no Ocidente, na Igreja Católica do Ocidente. E quais desafios hoje se tem para a cristandade, para a igreja, ou para o cristianismo, vamos dizer assim? O crescimento da secularidade, do secularismo, melhor dizendo. O crescimento do secularismo, o crescimento dos, como é que eu posso chamar, desigrejados. O que seria isso? Pessoas que creem em Deus, mas não querem se ligar a igreja nenhuma. Está crescendo muito esse grupo de crentes não igrejados. Crentes que creem em Deus, têm uma fé em Cristo, uma fé, digamos, que move montanhas, mas não querem se ligar à igreja. O movimento secularista, de leigos. Então isso é um desafio para o cristianismo, o movimento cristão, é um desafio, porque é uma característica totalmente diferente do que se vinha. Um outro desafio eu chamaria do pluralismo religioso. Pluralismo religioso. Muitas igrejas, mas muitas igrejas. Segundo um censo do IPEA, existiam no Brasil em 2023 124 mil denominações cristãs. Segundo o IPEA, levantamento de 2023. Para ser exato, 124.529, que é o que está lá no censo, 2023. Segundo o IPEA. Só no Brasil. 87.500, arredondando, 87.500 igrejas evangélicas, denominações evangélicas, chamadas evangélicas.
87.571, segundo o censo do IPEA. 579 mil, vamos arredondar, 580 mil estabelecimentos, templo, igreja. Então, é um desafio o pluralismo religioso? Sim. Pode-se dizer que surgem igrejas todos os dias, muitas com bases seguras cristãs, no sentido doutrinário, outras nem tanto. Mas é um desafio atual, é um desafio contemporâneo. E um ponto também que a parte dos fiéis, dos religiosos igrejados, não os desigrejados, mas parte dos religiosos querem uma teologia mais superficial, ou seja, não querem aprofundar muito. Querem que alguém aprofunde e depois passe para eles. São pessoas não dadas a querer conhecer mais profundamente, a estudar mais profundamente, a buscar os pontos doutrinários. Então nós chamamos de busca por uma superficialidade teológica. É um desafio? É. Porque a humanidade hoje ela é muito do imediato, é muito do para ontem, do para ontem, do para ontem. E o processo religioso e igrejado, digamos assim, é mais lento. Então, essa busca esse imediatismo e um conservadorismo são desafios. O desafio da igreja e política, para não voltar lá nos séculos anteriores. A igreja perder sua independência e a sua missão espiritual para atender objetivos políticos. Quando eu falo igreja, instituição cristã, não estou falando de igreja católica, não. O movimento cristão. Então são desafios contemporâneos, desafios do hoje que nós temos, e em quaisquer segmentos. Em quaisquer segmentos. E quando eu falo igrejas cristãs, me refiro a todas aquelas que são qualificadas como tal. Católica, protestante, evangélicos não protestantes, historicamente, as que pregam, espiritismo, que é doutrina cristã, o fato de ter de pontos diferentes é o que acontece em todos os segmentos cristãos. Então é isso, esse conjunto. E peço desculpas a vocês por ter feito esses 10 encontros assim, na modernidade, né? A toque de caixa, né? Salpicando alguns pontos, porque eu disse no nosso primeiro encontro, história da igreja, 2000 anos, história do cristianismo, 2000 anos, não dá para fazer em 10 encontros de 1 hora cada encontro. Mas eu tentei trazer os pontos mais significativos, sem críticas a ninguém, apenas os pontos registrados na historiografia. Se são pontos bons, ótimo. Se são pontos ruins, infelizmente aconteceram. Agora, não é crítica à atualidade de nada. Até um dos comentários, uma pessoa ponderou, dizendo assim, garanto que ele é protestante para falar da Igreja Católica desse jeito. Eu não falei da Igreja Católica, eu falei da história do cristianismo. E não há como falar da história do cristianismo sem a presença da Igreja Católica. Agora, muitas coisas boas que nós temos, devemos ao movimento católico. Sim, escolas. As escolas, a educação, principalmente aqui no Brasil, muito se deve à Igreja Católica. As escolas confessionais. Na área da saúde, muito se deve à Igreja Católica, haja vista as Santa Casas de Misericórdia, nascida lá em Portugal, a ideia. Na área da saúde, quantos hospitais confessionais nós temos no Brasil e no mundo? Ações sociais, obras sociais, quanto nós temos da igreja no mundo? E a mesma coisa as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, quantas obras sociais temos? Também na educação, muitas igrejas evangélicas investem nesse aspecto da educação,
Podemos citar, por exemplo, a igreja presbiteriana, que tem um manancial rico na área da educação, também na área da saúde, com hospitais. A igreja luterana, na área da educação também, muito forte, muito presente. Na área da assistência social, muito presente. Então, as igrejas, com as suas idas e vindas, eu diria que o saldo é positivo para todas elas. Mas essas que o pessoal critica, que fica abusando da fé alheia. Problema dos religiosos que estão abusando da fé alheia. Eles darão conta, como diz o apóstolo Paulo, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas pensemos por outro lado. Na igreja X, que dizem, o pastor está enganando as pessoas. Nessa igreja X, as pessoas, muitas se melhoraram. Muitas eram alcoólatras e deixaram de beber. Mesmo que, talvez enganadas por falas, talvez. Mas olhemos o outro lado. Eu gosto muito da frase quando se diz, né, se Deus quiser, pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, lá num discurso de João Batista, reforçado pelo Cristo. É justamente para dizer isso. De coisas aparentemente indevidas pode-se ter proveito de coisas boas, mas não quer dizer que as coisas indevidas não devam ser responsabilizadas. Mas nós podemos olhar o saldo, e eu posso dizer que o saldo da Igreja Católica Apostólica Romana é positivo. Que o saldo da Igreja Católica Apostólica Oriental, por assim dizer, é positivo. Que o saldo das igrejas protestantes históricas, dos movimentos da Reforma e etc., é positivo. Que felizmente devemos a esses movimentos muitas coisas que temos hoje. Até de conquista científica. Quantos laboratórios de pesquisa são confessionais? Quantos hospitais são confessionais? Quantas universidades e escolas são confessionais? Então devemos sim agradecer, porque o saldo é positivo. Infelizmente, tem-se os desvios, lógico. Onde tem pessoa, tem personalismo. Onde tem pessoa, tem subjetivismo. Então nós podemos até não concordar e criticar condutas de pessoas, mas essas condutas não podem macular a história de segmentos religiosos beneméritos. Não é pelo fato de alguns desviarem que a doutrina está desviada. Não é pelo fato de alguns da igreja A, da igreja B, se desencaminharem que aquela denominação está maculada. Então, o estudo é uma observação dos fatos, não é uma crítica pejorativa dos fatos. Aqui o Gameiro, Paulo Sérgio, ele diz, o que eu disse que eu estava em férias e aproveitei para fazer esses estudos, né, todos os dias. Então, ele está agradecendo aqui, eu que agradeço. Aqui o Fernando pergunta, né, Simão, você acha que esse movimento religioso que vivemos tem muita política envolvida? Você acha que é preciso conciliar política com religião? Conciliar, sim, mas são mundos distintos. São mundos distintos. Nós não estamos aqui para fazer uma miscelânea, né, desses dois pontos. A igreja, o Estado, são distintos, convergem no bem comum. O Estado, o bem comum do seu povo. A igreja, o bem comum do seu povo, com olhos na espiritualidade, com olhos na vida espiritual. A igreja, ou as igrejas, ou seja, a igreja como um todo, é para espiritualizar a matéria. Não é para materializar o espírito. O Estado é para conduzir a vida social, a vida em sociedade, os compromissos marcados. Muito bem colocada a ideia numa frase de Jesus, que foi uma resposta que calou os que estavam tentando envolvê-lo em embaraço. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para servir, para a igreja servir,
ela não precisa ter poder temporal, não precisa ter o poder secular. Para a igreja servir, basta servir, basta ser útil, basta oferecer-se para as pessoas e às pessoas. Então, Fernando, eu não vejo que é necessário fazer essa junção. Não precisa, são campos distintos, não são campos antagônicos, não são campos digladiantes, mas são campos distintos, paralelos. E a gente estuda lá na matemática, na geometria, que as paralelas só se encontram no infinito. Assim, o paralelo é a religião e Estado. A religião e Estado são paralelos, na mesma direção, no mesmo sentido, mas em caminhos próprios. Essa é a ideia. E a Cláudia aqui agradece, a mesma coisa a Angélica, mesma coisa aqui M. Petrotti, aqui um comentário da Silvana: todas as religiões ajudaram a levar os ensinamentos de Jesus a muitos. Exatamente. Outro agradecimento, e na verdade eu que agradeço a vocês pela paciência, né, de me acompanhar. Muitos aqui me acompanharam desde o primeiro estudo, né, e foram 10 estudos, 10 dias, né, 1h e 15 por dia. Então eu que agradeço a vocês. E de fato, desculpe-me se porventura não abarquei na forma esperada o assunto, ou possa ter até cometido algum deslize na informação, posso ter errado alguma data, posso ter errado algum nome, porque afinal de contas minha cabeça não é um computador, né? Não é um big data, né? não é um mainframe, né? É uma cabeça simples. Então nem tudo eu consigo gradar. Posso ter errado alguma data, errado algum nome, errado algum local, alguma cidade, e peço desculpas se errei em algum conceito também, porque não sou detentor do conhecimento pleno, e muito menos detentor da verdade. Então, se caso eu tenha errado, fique à vontade para corrigir-me aí nos comentários no YouTube, no Instagram, e coloca lá a correção daquilo que eu errei, tá? Me desculpe, nunca será má fé. E desculpe-me se porventura alguém achar que eu fiz crítica pejorativa a algum segmento. Não fiz. Tenho o maior respeito por todas as religiões. Tenho o maior respeito. Na minha família de origem, eu tenho católicos, eu tenho protestantes, presbiterianos, batistas, e muitos respeito, e eles muito me respeitam. Sou espírita, tenho também na minha família avós que eram espíritas, e nós sempre convivemos muito bem. Acompanhei enquanto pude minha mãe nos trabalhos dela na igreja, dei todo o suporte quando necessário. Ela cuidava da Semana Santa, sempre contava comigo para fazer as pesquisas bíblicas para ela, e assim sempre fiz de bom grado. Tenho grandes amigos na igreja católica, tanto clérigo quanto crente. Tenho grandes amigos nas igrejas evangélicas e protestantes, e o respeito é enorme, a consideração é enorme. E eu tenho para comigo que diferenças de opinião teológica ou diferenças de pontos doutrinários não gera atrito, muito menos indiferença de uns para com os outros. Então essa foi a ideia, né, de trazer aqui, fica lá gravado. Eu não pus títulos, eu separei na playlist, mas não pus títulos, porque eu mal sabia o que eu ia falar ali, até onde eu chegaria em cada live, então acabei não colocando o título. Mas está lá, primeiro estudo, segundo estudo, terceiro estudo, e fica lá para vocês, né, para nós todos, se assim quiserem. E à medida que eu for adquirindo novos livros, eu posto, como eu sempre tenho feito. Posto, olha, comprei mais um, é muito bom esse livro, fala sobre isso, se quiserem, fica à vontade, né? É um divulgador de algumas boas obras, né? Só isso, não tenho participação em nenhum deles, nem participação autoral e muito menos participação financeira, não tenho, tá? E faço uma outra observação, vez ou outra alguém comenta, mas eu vou assistir seu vídeo no YouTube, tem lá propagandas.
Eu não coloco propaganda, eu não tenho acordo de propaganda com ninguém, eu não monetizo no YouTube, eu só não sei como fazer para que não tenha propaganda, não sei. Já pedi, a pessoa que me criticou, já pedi para ela me dar o caminho, e ela não pôde me dar o caminho, então eu não sei como fazer para que a hora que vocês assistem gravados no YouTube, não apareça alguma propaganda. Não sei como fazer. Agora eu posso garantir, não monetizo em nada. Eu sigo piamente a ideia do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. É esse o lema que nós precisamos ter. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. E o que eu fiz aqui nada mais é do que passar aquilo que gratuitamente chegou para mim também. Muito obrigado, fiquem com Deus. E agora voltamos com o nosso estudo semanal da Carta de Paulo. Nós estamos na Carta de Paulo aos Romanos, então semanalmente eu seguirei com o estudo todos os domingos às 9 da manhã. Não sigo mais o estudo diário que eu fiz nesses últimos 10, 12 dias. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana, começando hoje a semana profissional para muitos, segunda-feira. Então, uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.